Glória a Deus, a paz do Senhor para os irmãos, amém? Ô glória, vejo que alguns se colocaram de pé, então o restante se coloca de pé também nessa hora, para nós estarmos sim orando ao Senhor. A oração, na verdade, na vida do crente, ela não começa, ela começa, ela não termina, na verdade. Paulo fala assim, nós devemos orar sem cessar. Eu não sei como isso é possível na sua vida, mas ultimamente tem sido na minha, eu tenho orado sem cessar. Eu estou trabalhando, eu estou orando, eu estou almoçando, eu estou orando, eu estou andando na rua, eu estou orando, aonde eu estiver, a minha mente, o meu coração está voltado para o Senhor. Pega a palavra de Deus aí, abra sua Bíblia no livro de Hebreus. Hoje é culto de missões, e missões realmente é um tema que está no coração de Deus, porque Deus diz a tua palavra que no livro de João, capítulo 3, versículo 16, que Ele enviou o seu Filho amado para nos resgatar, para ser um missionário nessa terra. E a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O livro de Hebreus, no capítulo 11, o livro de Hebreus é muito interessante porque ele fala, no capítulo 11 em particular, uma galeria de heróis da fé. E nesse capítulo 11, nós podemos destacar várias pessoas que o autor do livro de Hebreus entendeu que eram nomes dignos de ser destacados. No final desse capítulo 11, o autor diz assim, esses homens, a terra não era digna de que esses homens colocassem o pé em cima delas, ou seja, realmente eram homens diferenciados. E eu quero destacar a vida de um homem hoje, a vida de um homem chamado Moisés. E lá no capítulo 11, versículo 23, nós vamos ver um resumo da vida deste homem. Hebreus capítulo 11, versículo 23. Quem achou, diga glória a Deus. Diz o seguinte, pela fé Moisés, já nascido, foi escondido por 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, ou sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter gozo do pecado, tendo por maiores riqueza o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como que terra seca, e intentando os egípcios se afogaram. Vamos orar ao Senhor agora. Ó Deus Todo-Poderoso, nós queremos te louvar pela tua palavra, Pai. Nós cantamos aqui, Pai, que o Senhor é fiel. E acima de tudo, o Senhor é fiel à tua palavra, meu Senhor. A tua palavra, ela nunca volta vazia. A tua palavra sempre prosperará naquilo para a qual foi enviada. Então, nessa noite, Pai amado, que esses terrenos, esses corações estejam abertos para receber a tua palavra, meu Pai, e nós te louvamos em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Nós temos apenas alguns minutinhos para discorrer um pouco sobre a vida de um homem que foi certamente o maior ícone do Antigo Testamento. Nós temos pouco tempo para falar daquele que fez uma das maiores obras missionárias de todo o tempo. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vimos um homem como Paulo, por exemplo, que na minha concepção foi o maior de todos os missionários, evangelizando toda a região da Ásia, indo para todas as cidades, pregando o evangelho, e aquelas que eles não iam, ele enviava cartas para que chegasse até ela. Eu vejo homens como Pedro, por exemplo, num único sermão, alcançando aí centenas, milhares de pessoas de uma única vez, num único sermão. Mas a Bíblia relata que este homem chamado Moisés, ele
trouxe do Egito, ele resgatou do Egito. A Bíblia fala que foi o braço forte do Senhor que tirou o povo do Egito. Mas usando o braço forte do Senhor, ele foi lá e resgatou. A Bíblia dá um número de homens, e eram 600 homens os que saíram do Egito. Homens casados, sem contar mulheres, crianças e jovens. Se nós colocarmos uma média aí de 3 filhos para cada família, nós vamos ampliar 600 por 4. Nós temos 2.400.000 pessoas. A maioria dos estudiosos concorda que tinha aproximadamente 3 milhões de pessoas saindo do Egito para a terra prometida, saindo do Egito para o deserto e do deserto para Canaã, a terra prometida. Bom, mas nós vamos falar primeiramente de um homem que o livro de Hebreus começa destacando aqui, que a sua mãe, quando ele nasceu, ela escondeu ele por 3 meses. Foram 3 meses que a família de Moisés poderia ter sido morta. Por quê? Por causa do medo de uma profecia, de que um menino ia nascer, e que ele poderia ser um rei entre os judeus, e poderia, na verdade, fazer algo contra Faraó no Egito. Havia sim uma profecia que esse menino ia nascer. Então Faraó disse para todas as parteiras: todas as crianças que nascerem, e for do sexo masculino, se for macho, esse vocês vão matar na hora e lançar dentro do rio Nilo. A ordem das parteiras era essa: nasceu homem, mate. Nasceu menino, mate. Bom, Joquebede, mãe de Moisés, deu à luz, teve um menino, e ao olhar para o menino, ela viu que esse menino era muito bonito. Bom, toda mãe acha o seu filho quando nasce bonito, não é verdade? Na verdade, todo menino quando nasce é feio. É ou não é? É feia, aquela cara meio avermelhada, aquele sangue no rosto. A irmã que trabalha no hospital sabe muito. Os meninos geralmente são feios, mas a mãe e o pai olham e nossa, que coisa mais linda, meu filho. É a cara do pai, é a cara da mãe, não parece com ninguém. Tem o queixo do fulano de tal, tem a covinha, não tem nada, mas as pessoas vê ou querem ver isso aí. Mas no caso de Moisés era diferente, porque não só Joquebede, não só Miriam e Arão, e Arão, o pai de Moisés, não somente ele deram testemunho de que o menino era belo, mas a filha do faraó também deu testemunho. A Bíblia diz que o livro de Hebreu também deu testemunho. A Bíblia diz que o primeiro mártir, Estevão, lá em Atos capítulo 7, também deu testemunho. Esse menino, quando nasceu, ele tinha algo diferenciado. Deus olhou para a vida dele e fez algo diferente na vida de Moisés. Bom, Joquebede poderia ser morta, Miriam poderia ser morta, Arão poderia ser morto, porque estavam desobedecendo a ordem de um faraó, a ordem do rei do Egito, que deveria matar todas as crianças. E por um mês, eu imagino aquela criança chorando. Eu imagino que quando Moisés chorava, como é natural de toda criança, eu imagino que ela colocava um pano na boca dele para que ninguém ouvisse o choro de uma criança, porque senão iria matar o seu filho e ia lançá-lo no rio Nilo. Houve uma época, um tempo, em que a mãe percebeu que já não daria mais para esconder aquele menino. E o livro de Hebreus relata que ela colocou ele num cesto com junco. Obrigado, irmão Carlinhos. Envolveu com junco aquele cesto. Segundo alguma tradição, aquele junco, ele tinha um cheiro que repelia os crocodilos que existia no rio Nilo. Miriam, a sua irmãzinha, foi à beira-margem do rio, olhando até onde aquele cesto iria ser levado. E de repente aquele cesto chega num palácio, chega perto de onde a filha de Faraó estava tomando banho. E quando ela o tomou nas suas mãos, Deus colocou no coração daquela mulher um desejo de criar aquela criança. Bom, nós chegamos então na vida deste menino,
que foi separado por Deus para fazer uma obra missionária. Ele não sabia disso. Quando o livro de Hebreus começa a falar desses heróis da fé, Hebreus começa falando de Enoque, Hebreus começa falando de Abel, e ele vai para Enoque, e cada vez que ele cita alguns desses homens, ele começa Abel, ele começa em Enoque, ele vai para Noé, ele chega em Abraão, ele fala de Isaac, de Jacó, ele fala de Sara, e ele chega até José. E todos esses versículos na Bíblia que fala desses primeiros heróis da fé que a Bíblia ressalta, Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Sara, ele apenas diz um único versículo deles, ele destaca mais a vida dos patriarcas, mas não fala muita coisa a respeito dessas pessoas. Mas quando chega na pessoa de Moisés, o autor declara aqui do versículo 24 até o versículo 29. Ele faz um resumo da vida de Moisés, porque o autor de Hebreus, no versículo de número 32, ele começa a falar, ó, falta-me tempo para falar de Sansão, Jefité, Baraque, Josué, falta-me tempo para falar dessas pessoas, não tem como eu escrever de todos, mas ele deixou de falar de Davi, de Jefité, dos profetas, de Samuel, de Sansão, de Baraque, de Jefité, de Gideão. O autor deixou de falar da vida de todos esses homens, inclusive Davi, para discorrer um texto maior sobre a vida de Moisés. Estevão, em Atos capítulo 7, quando ele começou falando de Abraão, ele começa falando da saída de Abraão, fala até José, quando ele chegou no Egito, e de repente ele começa a falar de Moisés. E Estevão começa a falar de Moisés desde a sua infância, a sua saída do Egito, até a terra prometida. E quando ele acabou de falar, as pessoas não gostaram de que falasse de Moisés e da história do Velho Testamento, e o apedrejaram até a morte. Falar de Moisés é falar de alguém que foi semelhante a Cristo. Aliás, Moisés declarou, futuramente vai nascer um varão semelhante a mim. Ou seja, semelhante a Moisés. E ele estava referindo-se a Cristo Jesus. Quando se fala de Moisés, Deus deu testemunho a respeito dele, falando, para as outras pessoas eu falo por meio de profeta, falo por meio de visões, falo por meio de revelações, mas meu servo Moisés, eu falo com ele face a face. Quando Moisés morreu, Deus levanta Josué para entrar nessa terra prometida. Ele levanta da tribo de Levi sacerdotes que tinham uma roupagem que chamava Urim e Tumim. Eram duas pedras que existiam no peitoral do sumo sacerdote, que se eles precisassem de uma palavra de Deus, de uma direção de Deus, eles recorriam a Urim e o Tumim. Dizem que é uma pedra que brilhava e dizia sim ou não. Eram as duas palavras que eles tinham de Deus a respeito do Urim e o Tumim. Ou seja, posso ir? Brilhava sim, não posso, não pode. Por isso há uma declaração da palavra, seja a vossa palavra sim, sim, e não, porque o que passar disso pode ser procedência do maligno. Mas como Moisés era diferente de Josué, era diferente dos profetas, era diferente de Isaías, era diferente de todas as pessoas, porque a ele Deus falava face a face. Deus conversava como conversa com outra pessoa. Quando Deus resolveu falar com Israel no monte, e a voz dele foi como um trovão, os montes começaram a fumegar de fumaça queimando, houve um terremoto, houve um barulho no céu, todo Israel gritaram para Moisés, fale Deus com Moisés, e Moisés fale a nós, não fale Deus conosco, porque se Deus falar conosco, certamente nós morreremos. Eu estou falando da vida um pouco desse homem chamado Moisés, para nós entendermos o que realmente era missões. Mas hoje, assim como o apóstolo Paulo teve a ousadia de falar de Moisés, não numa maneira positiva, mas numa maneira negativa, Paulo disse a respeito de Moisés, não sejamos como Moisés,
que cobria o seu rosto com o véu, para que quando a glória de Deus se desvanecia, ou seja, o rosto dele perdia o brilho, ele cobria para que as pessoas pensassem, não, ainda está brilhando, não estava mais. Ele tinha que ir novamente no tabernáculo, ele tinha que ir novamente no monte, orar a Deus para que o rosto dele pudesse brilhar de novo. Mas ele não queria parecer para as pessoas como uma pessoa que perdeu o brilho do rosto. E Paulo percebeu na vida dele que ele colocava o véu para que esse véu encobrisse um rosto que já não estava mais brilhando. Mas, apesar de tudo, ele voltava, orava e o rosto resplandecia. Eu imagino o que seria aquilo. Eu fico pensando numa luz. Eu fico pensando em algo que seria como os filmes que a gente vê, esses anjos, alguma coisa, alguma áurea, alguma coisa em volta, e as pessoas olhando e vendo a glória de Deus. Só que quando aquilo iria desvanecendo, iria parando, e o rosto iria voltar a ser aquilo que ele era, pronto, ele tampava, para que as pessoas não vissem ele como ele é. Até Moisés teve isso. Hoje em dia, na verdade, nós também fazemos muito disso, não é verdade? Nós queremos, às vezes, ser aquilo que não somos, ou queremos parecer aquilo que não somos, queremos parecer ter uma espiritualidade que não temos, queremos parecer ser o santo que não somos. Às vezes nós temos essa crise de identidade, e eu quero destacar isso hoje na vida de Moisés, a identidade de Moisés. E eu quero que você hoje comece a pensar na sua identidade. Dizem que as grandes perguntas a ser respondidas no mundo é: quem sou eu? De onde eu vim? Qual o propósito de eu estar aqui? E para onde eu vou? Dizem que essas 4 perguntas são as perguntas que todos nós temos que responder ou temos que entender. Quem sou eu? De onde eu vim? Qual o propósito de eu estar aqui? E para onde eu vou? Se nós respondêssemos de forma assim rápida, e alguém perguntasse, quem sou eu? Você diria assim, olha, eu sou um filho de Deus, eu sou um representante de Deus na terra, eu sou embaixador de Cristo, eu sou um filho de Deus, eu sou, na verdade, tudo o que Deus quer que eu seja. Se alguém perguntar de onde você veio, eu vim de Deus, Deus me criou, eu vim do Pai, o Pai me formou, eu nasci de novo, sou filho, herdeiro de tudo aquilo que Deus tem é meu. Se você perguntar agora para onde eu vou, aí você pode ter uma dúvida, ou será que eu vou para o céu, ou será que eu vou para o inferno? A Bíblia diz que existem 2 caminhos, um caminho tem uma porta estreita e o caminho é estreito, um caminho tem uma porta larga e a estrada é larga, e a Bíblia diz que são muitos os que vão para o caminho da perdição. A Bíblia fala até de um caminho que parece direito ao homem, mas o final dele conduz à morte. Mas eu quero falar de um jovem que teve uma crise de identidade. A Bíblia diz que esse menino que foi pego pela filha de Faraó, agora a filha de Faraó procura no meio dos hebreus uma mulher que tivesse amamentando para amamentar aquele menino que ela achou no rio. Por providência de Deus, ela encontrou a própria mãe de Moisés, Joquebede. E Joquebede fingiu-se que na verdade não era a mãe dele e o amamentou. E a Bíblia não relata, mas algo aconteceu naqueles meses que aquela mulher trabalhou na vida de Moisés. Porque ela teve pouco tempo, mas ensinou Moisés: você não é egípcio, você é hebreu. Você não tem muitos deuses, você tem um único Deus verdadeiro, e somente a Ele adorarás, e somente a Ele servirá. Aquela mulher teve pouco tempo para ensinar uma criança. A Bíblia diz assim: ensina a criança o caminho que ela deve andar, e quando ela crescer, ela não vai se esquecer deste caminho. Aquela mulher tinha pouco tempo para inculcar, para colocar na cabeça dele, que ele não era egípcio, ele não adorava o Deus Sol, ele não adorava Ra, ele não adorava as deuses, o panteão de deuses no Egito, não. Ele era filho
de hebreu e adorava um único Deus, monoteísta. A Bíblia começa a dizer então, e o autor de Hebreus que nós lemos aqui fala: pela fé, Moisés, já sendo grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. A Bíblia diz, amado, que esse menino cresceu nos costumes do Egito. O autor, a Bíblia diz lá no livro de Atos, que ele aprendeu toda a ciência do Egito. Ele foi criado para ser um José do Egito, ou mais que o José do Egito, ele foi criado para ser um faraó no Egito. Para isso ele aprendeu o nome de todos os deuses do Egito. Para isso ele entendeu a cultura do Egito. Para isso ele entendeu a dinastia do Egito. Para isso ele entendeu os costumes do Egito. E ele cresceu sabendo: eu vou ser um faraó, eu vou ser um governador, eu vou ser um homem. Então ele tinha na sua mente o seguinte: eu sou egípcio por criação. E eu sou hebreu por criação e egípcio, na verdade, por causa dos costumes. Ele nasceu hebreu, por nascimento ele era hebreu. Agora, pela criação, pelos costumes, pelos métodos, pelas escolas, tudo, ele era, na verdade, um egípcio. Pensa no jovem que cresceu com a crise de identidade, que ele não poderia responder sequer uma palavra como dizendo: você é egípcio ou você é hebreu? Você é egípcio ou você é hebreu? Você vai ficar como escravo no Egito ou você vai ficar como governador do Egito? A Bíblia diz que ele tornou-se um homem maduro. A Bíblia diz que ele tornou-se um filho adulto. E quando a Bíblia fala que ele já era homem grande, a Bíblia relata que ele tinha 40 anos de idade. A maturidade de Moisés veio com 40 anos de idade. Com 40 anos, ele tinha uma decisão para tomar na vida dele: eu sou egípcio ou eu sou hebreu? Com 40 anos, ele tinha que tomar uma decisão na sua vida: eu continuo no Egito ou eu passo a assumir a responsabilidade que Deus me incumbiu de resgatar esse povo, mas para isso eu tenho que dizer: eu sou hebreu. A Bíblia diz que ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes o opróbrio de Cristo. Quando a Bíblia fala de opróbrio, ela fala de vergonha, fala de humilhação. Ela fala de, na verdade, as pessoas ser maltratadas. Ela fala de ser humilhada. Ele escolheu o opróbrio de Cristo. Mas vem cá, por que ele escolheu o opróbrio de Cristo, já que ele viveu no tempo em que Cristo não era nascido? Há uma constante entre os estudiosos de atribuir a Moisés a autoria dos 5 primeiros livros da Bíblia, conhecido pelos judeus como Torá ou Pentateuco. É atribuída a ele escrever Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Se você atribuir a Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, você não acha dificuldade nenhuma em atribuir a Moisés a escritura desses 4 livros. Mas quando você volta para o livro de Gênesis, você vai pensar: como é que pode Moisés ter escrito o livro de Gênesis? Gênesis fala de Adão, fala do Éden, fala de coisas que não era do tempo de Moisés. Então, provavelmente, se Moisés realmente escreveu o livro de Gênesis, como é comum a todos os judeus acreditar que sim, foi passado para ele, por via oral, aquilo que aconteceu no Éden, ou revelação da parte do Espírito Santo de Deus, que veio sobre a vida dele, lembrando nós que a Bíblia não foi escrita pela vontade do homem, mas escrita pela vontade de Deus. Se foi Moisés que escreveu, bem, se não foi, ele tinha conhecimento de uma profecia, lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, onde fala que um menino iria nascer, ia pisar a cabeça da serpente no futuro. Ele tinha a visão do Cristo que ia nascer há milhares ou centenas de anos depois,
na mente dele, ele já sabia, alguém vai nascer, ele vai ser semelhante a mim, ele será rei, ele será governador, e eu vou ver, a Bíblia diz, ele viu aquilo que era invisível, ele creu naquilo que era invisível. Mas vamos voltar a falar dessa crise de identidade desse homem chamado Moisés. Pensa você agora em duas opções que você tem na vida. A primeira de ser governador, com muito ouro, muita prata, muito poder, e do outro lado, escravos. E ele tinha na sua mente dupla personalidade, no sentido de que sou hebreu ou sou egípcio. Este homem agora, ele com 40 anos, como filho maduro, ele começa a ter entendimento de que ele, na verdade, prefere os tesouros de Cristo do que os tesouros de Faraó. A verdade, nós ainda não entendemos ainda a diferença entre o tesouro de Cristo e o tesouro de Faraó. Por que é que nós não entendemos? Nós temos falado aqui de Gálatas, capítulo 4, versículo 1, onde fala que se o menino, se a criança for menino ainda, ele mesmo que seja senhor de tudo, ele é apenas um servo como escravo. A língua grega dá duas palavras para traduzir o que significa filhos. A palavra teknon significa filho, criança. A palavra huios significa filho maduro. Quando a Bíblia fala em João capítulo 1, versículo 12, assim, olha, eu vim para os que eram meus, mas os meus me rejeitaram. Mas a todos quantos se deram, deu-lhes o poder de serem chamados teknon, ou seja, filho, criança, filho sem entendimento, filho sem direito à herança. Quando a Bíblia fala que Moisés era um homem adulto, maduro, a Bíblia está falando de um filho ruios. Quando Gálatas capítulo 4 fala que durante o tempo em que o menino for criança, o herdeiro for criança, ele, mesmo que sendo senhor de tudo, ele não tem direito a nada, porque ele ainda é teknon. Quando ele se torna maduro, ele se torna um filho ruios, ou seja, você pode ser filho de Deus e, no entanto, não ter maturidade para decidir o que você quer da vida. Mas a maturidade de Moisés veio com 40 anos. Na minha vida vem com quanto, pastor? Na sua vida pode vir com 16 anos, com 10 anos, com 50 anos, com 70 anos. Você pode ter 80 anos e ainda ser um teknon, ou seja, um filho que precisa de leite. Quer ver isso na palavra de Deus? Vamos lá em 1 Coríntios capítulo 3. Abra comigo aí. 1 Coríntios capítulo 3. Você que tá bom de endereço aí. 1 Coríntios capítulo 3. Não deixa de abrir, não. Se você não demorar muito para abrir, pede o seu irmão aí, lê do lado dele, pega uma carona aí. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 diz o seguinte: Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventuras carnais? E não andais segundo os homens? Porque vocês estão dizendo, eu sou de Paulo, outro eu de Apolo, porventura não sois carnais? Preste atenção aqui na frente agora. Paulo estava escrevendo a uma das igrejas da Ásia, que mais se movia no poder de Deus. Que todos os dons dentro dessa igreja eram manifestados. De tal forma que Paulo tinha que virar na igreja, quando estavam num culto, falando, olha, peraí, irmãos, vamos fazer o seguinte, todos vocês podem profetizar, mas vamos devagar, um, depois o outro. Vamos dizer que fosse aqui agora. Primeiro o pastor Rogério profetiza, para, aí a apóstola Terezinha começa, para, depois a Angelina, para. Por quê? Porque todo mundo estava
profetizando. De repente estava todo mundo no Xalafraia, falando em língua, e alguém não estava entendendo o que Paulo estava falando. Pera aí, gente, vamos organizar esse negócio aqui. Se tiver intérprete, vocês falam em língua em voz alta. Mas se não tiver intérprete, vocês falam para si mesmo, porque falar em língua não edifica a ninguém, senão quem está falando, exceto quando, na verdade, tiver intérprete, e isso sim será para toda a igreja. Espera aí, vocês estão orando pela cura? Calma, ora aqui agora, deixa de ser curado, depois o outro. Era uma igreja que se movia nos dons espirituais, era uma igreja que pregava o poder de Deus e vivia o poder de Deus. Aí de repente Paulo chega perto dele e fala assim, olha, eu queria que vocês fossem um filho ruiós, mas eu estou vendo que você ainda é um tecnon, vocês ainda estão precisando de leite. Mas por que Paulo identificou que era criança que estava ali, com a identidade que não podia ser maduro? Ele identificou porque alguns estavam dizendo, olha, eu sou do pastor Rogério, gosto do estilo dele de pregar, de cantar, tem uma voz boa, abençoada. Não, eu prefiro a apóstola Terezinha, porque a ministração da apóstola Terezinha é de uma forma que todos entendem. Quando ela ministra, dá vontade de eu ser um missionário na rua. Não, eu já prefiro o mestre Evaldo, ele é mais técnico, ele dá mais detalhe das coisas. Olha, o que vocês estão dizendo é o seguinte, olha, eu ainda sou criança. Eu gosto muito do Valdomiro, eu gosto muito do Edir Macedo, eu gosto muito do fulano de tal, mas vocês ainda são, eu queria dar alimento sólido. E ele começa falando, olha, quem é Paulo, quem é Apolo, quem é Pedro, senão servos daquele que realmente faz todas as coisas, Cristo Jesus. Se você está vindo na igreja por causa de alguém, ou está saindo da igreja por causa de alguém, deixa eu falar para você, tecnon, filho imaturo, filho que não tem maturidade alguma, você ainda está precisando de leite, você não pode ter um alimento sólido chamado Palavra de Deus com revelação do céu. O reino ainda não pode ser dado a você, a herança ainda não pode ser dada a você, porque é tecnon, porque não é ruiós, porque você ainda é uma criança. Mas o livro de Hebreus fala desse homem maduro, que chegou no tempo da sua maturidade, do seu ruiós, e começou a dizer, olha, eu quero ser hebreus, eu não quero ser filho da filha de Faraó, eu não quero viver no mundo, eu quero viver aqui, no reino de Deus, junto da congregação dos irmãos. Eu me assusto, às vezes, quando eu vejo algumas pessoas se desviarem por coisas banais. Eu me assusto por, às vezes, uma pessoa estar, um exemplo, namorando dentro da igreja. Depois ele desfez o namoro. Desfez o namoro e pronto, foi para o mundo. Por quê? Porque eu não posso olhar mais para a cara da minha irmã. Meu filho, se você não pode olhar para a cara da sua irmãzinha, que antigamente era sua namorada e agora não é, então eu vou dizer para você, você não pode entrar no reino de Deus. Porque no reino de Deus não entra, nós estudamos isso hoje na escola dominical, se tem pecado, se tem uma amargura no coração, se tem inveja, isso não entra no reino de Deus. Por quê? Porque isso não pertence aos filhos do reino. Eu olho para uma pessoa que de repente tropeçou num pecado, como por exemplo, bebeu um copo de cerveja. Para alguns isso é pecado, para outros é quase que normal, já está na iniquidade já. Mas vamos dizer que você tropeçou no copo de cerveja, aí agora, não, eu vou sair da igreja, que eu pequei, que eu não vou lá mais, pelo amor de Deus, misericórdia, e vai para o mundo e continua, não só num copo, mas numa garrafa, num litro, e vai para tudo enquanto está. Por quê? Porque ele não tem maturidade espiritual para saber que Cristo morreu por ele. Ele não vê Cristo como Moisés viu. Moisés poderia ter toda a glória do Egito. Deixa eu falar para você uma coisa. Quando o povo saiu do Egito e estava lá no deserto, a Bíblia diz que eles começaram a murmurar, dizendo para Moisés, Moisés, eu preferia voltar para o Egito do que ficar aqui. Porque lá no Egito tinha pão. De vez em quando tinha uma carninha de segunda, mas tinha. Eu não morava bem, mas eu tinha o meu barraco. Estava no relento, com chuva, com tudo, mas eu vivia lá. Agora aqui no deserto, esse maná está me fastiando, está me enjoando. Aí de repente vem Moisés e fala assim, olha, o que é que vocês querem? Vocês querem voltar para o Egito? Aí você faz um comparativo.
os hebreus moravam numa casa ruim, comia comida ruim, e morava no lugar ruim, era escravo, era maltratado e queria voltar para o Egito. Aí você olha para Moisés, ele vivia no palácio, ele poderia ser rei, ele tinha toda a riqueza do mundo e escolheu estar no deserto. Você olha a diferença de alguém que escolhe estar com Cristo independente da situação. E das pessoas que de uma hora para outra resolvem voltar para o Egito, por quê? Porque não tem maturidade para dizer, eu sou servo do Senhor, eu sou filho de Deus, e prefiro sofrer o opróbrio de Cristo, do que ter gozo do pecado no mundo. A Bíblia está dizendo aqui, olha, Moisés escolheu não ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por algum momento ter gozo do pecado. Mas nós amamos o pecado, e o pecado já está tornando tão comum na nossa vida, que ele já não é mais pecado, ele é iniquidade. E a Bíblia diz que o anticristo é o iníquo que vai vir desse mundo de iniquidade. O pecado, na verdade, nós estamos falando pouco dele. Por quê? Porque nós estamos na iniquidade. Já é um grau avançado do pecado. Mas Moisés estava falando assim, ó, eu escolho ser oprimido, eu escolho sofrer, eu deixo as glórias do Egito, tudo por causa de Cristo. E tem gente deixando Cristo por coisa à toa, deixando Cristo porque não gostou do irmão, deixando Cristo porque ouviu uma palavra que não serviu, deixando Cristo por pouca coisa. Deixa eu falar para você, você ainda não decidiu a sua dupla personalidade, você ainda não sabe se você é filho do reino ou se você é filho do diabo. Você ainda não decidiu se você quer o mundo ou se você quer Cristo Jesus. Deixa eu falar para você, já está na hora de você decidir, no nome de Jesus Cristo, a quem você deve servir. Se os deuses a quem serviram vossos pais, ou se os deuses nos amorreu. Porém eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor nosso Deus. Já está na hora de você deixar de ser criança, comer leite, sair dos rudimentos das palavras de Deus e voltar a ser filho ruiós, a ser filho maduro, com direito a ser chamado filhos de Deus. A palavra do Senhor diz então que ele decide, e agora ele escolheu ser maltratado, e de repente ele vai no Egito e entra numa confusão lá, vê um irmão dele sendo maltratado e defende o irmão dele. Tem muitos de nós que tem um irmão nosso sofrendo, sendo maltratado, e nós não defendemos ele. Eu não estou dizendo, não quero saber se ele está certo ou errado, eu estou defendendo o meu irmão. Muitas das vezes você ouve alguém falar mal do seu pastor, do seu líder, de alguém, de um irmão, mesmo que não seja líder, mas você não defende. Por quê? Porque você ainda não entendeu que ele faz parte de um corpo, do qual você faz parte, da mesma família, e você usa as suas palavras para fazer aquilo que não deve. Moisés foi lá e defendeu o irmão, só que ele foi muito afoito. Ele foi com tanta sede no pote que ele matou o egípcio. E quando ele matou o egípcio, ele teve que fugir para Midian. E foi a melhor coisa da vida dele quando ele fugiu para Midian, porque chegando em Midian, ele encontrou algumas mulheres na beira do poço, e de repente alguns pastores estavam maltratando essas mulheres, e ele foi, defendeu as mulheres, e uma dessas mulheres tinha um pai chamado Jetro, e quando ela falou, olha, vamos lá no caso do meu pai, e de repente Jetro deu a ele um cajado e falou, vai cuidar dessas ovelhas. E um dia ele estava cuidando das ovelhas, chegou na beira de um monte e viu uma sarça pegando fogo. A Bíblia diz que a sarça se queimava, e nós já falamos aqui outro dia, não era incomum ver sarça queimando. No sol, como você viu poucos dias no fogo queimando aqui, era comum ver uma sarça se queimando. Ele olhou para uma sarça como se fosse aqui, viu ela pegando fogo, quem sabe ele virou o rosto, vamos continuar aqui, porque não tem mais nada para lastrar para lá, vai pegar fogo. E ele cuidando das ovelhas, eu imagino assim, de repente ele olha para lá de novo e o fogo ainda está pegando. Vem cá, continuou com as ovelhas, daí a pouco ele olhou, o fogo continuou. Ele olhou e falou assim, o mistério é outro. A sarça está pegando fogo,
mas ela não está se consumindo. E de repente ele foi aproximando para ver que mistério era aquele. E quando ele foi se aproximando, Deus bradou daquele fogo e falou: Moisés, para onde você está. Tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você está pisando agora é um lugar santo. Quando ele falou isso para Moisés, Moisés já sabia muito bem o que significava tirar a sandália dos pés. Se você for olhar esses livros egípcios, você vai ver que os pés dos deuses estavam sendo sempre descalços e com algum servo com as sandálias do lado. Era um sinal de reverência ficar descalço diante de uma divindade egípcia. Deus fala com Moisés numa linguagem que ele entendesse e falou: tira o seu sapato, que você não está diante de um fogo comum, você está diante de uma divindade, de um Deus todo-poderoso, e agora Moisés vai, tira o seu sapato. Há uma tradição também que diz que toda pessoa que tem sapato, ele não é escravo, e a pessoa que está descalça é escravo. E quando ele estava tirando o seu sapato, ele estava deixando de ser livre e passando a ser servo, passando a ser escravo. Agora ele já tinha tomado uma decisão: eu não sou egípcio, eu não volto para o egípcio, eu sou do reino de Deus, eu sou do Senhor. E agora Deus se manifesta a ele e fala: Moisés, Moisés, eu vou te enviar para o Egito, para que você resgate o meu povo. E no capítulo 7, versículo 1, a Bíblia fala assim: e Deus falou com Moisés: você será para Faraó como se fosse um Deus. E quando Deus falou para Moisés, ainda havia uma sobra daquela falta de identidade ainda. Ele de repente virou e falou: Senhor, quem sou eu para que tu me mandes no Egito? Ele ainda não estava sabendo responder essa pergunta básica que talvez você hoje também não saiba. Quem sou eu para que tu me mandes no Egito? Eu sou pesado de língua, algumas pessoas falam gago, mas não tem nada de gago na vida dele. Pelo menos o que o autor lá do livro de Atos diz, que ele era sábio nas suas palavras. Mas ele, quem sabe, tinha medo. Mas Deus virou para ele e falou: tu será para Faraó Deus. Algumas traduções diz como Deus, em outras traduções diz Deus de Faraó. E ele disse: Senhor, eu não posso ir sozinho, então chama o seu irmão, vão lá. Mas tu irás lá. E de repente Moisés, agora sim, com um encontro com Deus, ele tem a revelação da sua verdadeira identidade. Nenhum crente permanece na casa do Senhor, quando eu falo com a casa do Senhor, eu estou falando desse templo, sem que tenha um encontro verdadeiro com Deus. Ninguém permanece aqui na igreja se não tiver um encontro verdadeiro com Deus. Não importa se você é obreiro, se vai nas células, se evangeliza na rua, que sai entregando panfleto, que faça isso ou aquilo, não importa. O que você faz para Deus, o que importa é o que você é para Deus. Quantas vezes você ora durante o dia e qual o tempo da sua oração? Pastor, eu oro todos os dias, pelo menos 1 hora, 2 horas por dia. Bom, Jesus, a Bíblia diz que ele orava todos os dias, ou toda madrugada, e alguns estudiosos dizem que era de 3 a 5 horas, de 3 a 5 horas todos os dias de manhã. E de repente, ele saía e começava a meditar no Deus Todo-Poderoso. Eu faço a minha comida, a minha bebida, é fazer a vontade do meu Pai, mas nós não temos tempo para orar. Alguns de nós só lê a Bíblia no domingo, no culto que vem. Mas na segunda-feira não lê a Bíblia, na terça também, na quarta não vem, na quinta não vem, na sexta não vai, na sétima, no sábado. Esposa, onde está a minha Bíblia, hein? Onde você deixou? Sei lá, domingo que eu peguei nela. Por quê? Porque simplesmente você não lê a palavra de Deus. Algumas vezes vem até uma mensagenzinha do WhatsApp. Nossa, oh Deus, misericórdia, essa palavra aqui é muito bom no WhatsApp. Eu não estou falando de mensagem do WhatsApp, é muito boa, mas eu estou falando de ler Bíblia. Eu estou falando de um filho que entende que é do Senhor. A Bíblia está dizendo aqui então que este homem agora tem um encontro com Deus, e ele escolhe ir para o Egito, e de repente ele traz todas essas pessoas
com ele para o deserto, e lá no deserto algumas pessoas começam a falar mal. Eles começam a falar de Deus e a falar de Moisés. A Bíblia fala assim: e falaram mal de Deus e falaram de Moisés, porque não tinha comida, porque não tinha água, e o maná que descia do céu já estava enjoado. Já viu alguém dizer: estou cansado da palavra do pastor Renato? Pastor Rogério, então prega mais. Estou cansado da palavra. Não, esse maná já está me fastiando, é o que ele estava dizendo. Estou cansado de ouvir o Sebastião aqui na quinta-feira. Chega de ouvir o evangelista Fernanda. Eu quero algo diferente. Eu quero, mesmo que seja no Egito, eu quero carne de lá. De repente, essas pessoas estavam falando mal de Deus e de Moisés. De repente, Deus permitiu que alguma serpente abrasadora entrasse e picasse aquelas pessoas. O fato dele falar mal de Moisés, veio serpente e começou a picar. E a serpente picava e o veneno era tão forte que matava aquelas pessoas. Aí de repente a mãe começou a morrer, viu um filho morrendo, viu uma filha morrendo, e de repente começaram a ver o porquê que estava acontecendo isso. Voltaram para Moisés, falaram: Moisés, nós fizemos alguma coisa que não deveríamos fazer. O que você fez? Nós falamos mal de você, falamos mal de Deus. Então eu quero que você agora, Moisés, ore a Deus, para que essas cobras vão embora, porque está matando todo mundo. Aí de repente Moisés pergunta a Deus o que fazer, e Deus fala assim: olha, pega uma haste, como essa aqui, imagina que esse microfone aqui agora é uma serpente. Pega uma serpente de bronze, coloca aqui no alto, e coloca no meio de Israel. E toda pessoa que for picada, olhar para a serpente, isso será o antídoto que vai curar ela. Então uma pessoa era picada, e de repente ela vinha e olhava para a imagem da serpente de bronze, e de repente ela era curada. Foi picada novamente, vamos lá, vamos olhar novamente, e ele foi curado. A Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 14, Cristo declara assim: assim como Moisés levantou a serpente lá no deserto, importa que o Filho do Homem seja também levantado. Tem como colocar aí, Henrique? João capítulo 3, versículo 14. Eu vou usar o data, como é que chama isso aí? Data show? João capítulo 3, versículo 14. Assim como Moisés levantou uma serpente lá no deserto, importa. Vamos lá. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa em que o Filho do Homem seja levantado. Versículo 15. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, quantas as pessoas... Mas deixa eu falar para vocês, vamos pensar, entrar na história, para você meditar nisso durante a semana. Qual seria mais fácil, Deus matar a serpente, ou levantar uma serpente que cure? Eu penso que se Deus matasse as serpentes, seria muito mais fácil. Mas Deus permitiu que as serpentes continuassem. Alguém deve pensar assim: mas se Deus tivesse destruído o diabo quando ele pecou, não seria muito mais fácil? Seria muito mais fácil, mas não é assim que Deus quis. Deus quis que continuasse a serpente no meio e continuasse picando, para você lembrar todos os dias que o diabo está a seu derredor querendo te destruir, mas Cristo está levantado na cruz para que você possa olhar para ele e ser salvo. Assim Cristo foi levantado na cruz. E por ele ter sido levantado na cruz, ao olharmos para ele, nós lemos aqui que o Senhor traz salvação para todos nós. Tu serás como Deus, disse o Senhor para Moisés, para que ele chegasse a Faraó. Já que agora nós estamos no deserto murmurando, este homem agora é o mais manso de toda a terra. O mesmo homem que anteriormente matou um egípcio, agora ele era manso. O mesmo homem que estava com ira de quebrar as pedras do mandamento, desceu e falou: Deus, se o Senhor não for comigo, não me faça conduzir esse povo. Senhor, por que o Senhor quer matar esse povo?
porque na verdade eles estão murmurando. Não, Senhor, tem misericórdia. Alguém estava lá como um verdadeiro missionário. Deixa eu falar para você em nome de Jesus e compreenda isso. Às vezes nós estamos numa crise de identidade e não tomamos uma decisão. E quando eu falo em tomar uma decisão, eu estou falando daquela decisão que Moisés tomou. Olha, escolhendo antes ser maltratado do que ter gozo do pecado no mundo. No seu dia a dia você vai ter muitas oportunidades de decidir pregar ou não pregar. De ser fiel ou de não ser fiel. Porque aqui todo mundo é fiel. Aqui está todo mundo bem vestido, com roupinha. Mas e amanhã lá fora na rua? É lá que você vai decidir. Decidir, na verdade, se vai ser fiel ou não. Se vai ser um filho maduro ou se vai ser uma criança ainda. Se vai realmente receber e ser de Deus na sua vida. Ou se você vai continuar nessa dúvida. Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? O que é que eu vou fazer? A Bíblia diz no versículo de 27, pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque viu aquilo que era invisível. Eu quero que você veja agora aquilo que é invisível. Pastor, como se vê aquilo que é invisível? Pela fé. A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se não vê, a prova daquilo que se espera, porque por ela eles alcançaram o testemunho. O versículo 28 diz, pela fé, celebrou a Páscoa da aspersão do sangue dos primogênitos, para que não lhes tocasse o anjo destruidor. Deus deu uma ordem, olha, pega esse cordeiro, passa o sangue na porta, entra para dentro, começa a comer os pães ázimos, põe mochila nas costas, põe o cajado na mão, e seja preparado para sair. Na hora que Deus fala sai, você sai. Deus está te dando hoje uma palavra para que você compreenda. Saia dessa crise de identidade sua. Senhor, será que que eu quero mesmo? Eu quero o mundo, eu quero a igreja. Não, se eu ouvir uma palavra a mais, eu saio. Saio da presença, eu volto para lá. Eu vejo muita gente lá no mundo se dando bem. Eu vejo muita gente se dando bem ali. Nós estávamos falando isso hoje no aniversário lá, com o mestre Evaldo, do pastor Lúcio. Às vezes nós estamos olhando para as coisas e falamos assim, aquilo que é do ímpio parece que está, aquilo que é do justo parece estar na mão do ímpio. Aquilo que deveria estar na mão do ímpio parece que está na mão do justo. As aflições do ímpio parecem ser menos que o justo. Quando Asaf entrou no templo, ele falou, até que eu entrei no santuário, e aí sim eu entendi o porquê dessas coisas. Será que nós temos que entrar no nosso santuário também para entender que mesmo o opróbrio de Cristo, mesmo as lutas com Cristo, é muito mais valiosa do que as coisas deste mundo? Será que, como Paulo disse, a nossa leve e momentânea tribulação não é para ser comparada com a glória que nos há de ser revelada? Deixa eu falar para você, essa leve e momentânea tribulação vai trazer uma vida eterna de gozo, ou então uma vida de gozo na terra e uma eternidade de tribulação. A escolha é nossa, e Deus está nos direcionando através da vida de um homem que nasceu hebreu, cresceu como egípcio e decidiu, eu estou decidindo, não quero ser chamado filho da filha de Faraó. E no versículo 29 diz, pela fé passaram o mar vermelho como que por terra seca, e intentando os egípcios se afogaram. O autor do livro de Hebreus está dizendo aqui agora que este homem, que teve um encontro com Deus, que decidiu por Cristo, que está agora no deserto, ele sabe que essa vida é passageira, e a vida de pecado eu quero deixar, mas a vida eterna eu quero alcançar. Cristo foi levantado, a serpente ainda está picando nos nossos dias. Ela picou Eva lá no Éden, ela picou o povo lá no deserto, ela está picando ainda hoje. Lá no livro de Lucas, se não me falha a memória, capítulo 10, alguma coisa assim, acho que eu coloquei a referência, se o Henrique me ajuda aí. No livro de Lucas, no capítulo 10, a Bíblia fala assim, eis que vos dou autoridade, Lucas 10, 19,
Lucas capítulo 10, versículo 19. Olha lá, eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis porque vos sujeito os espíritos, alegrai-vos antes por estar os vossos nomes escritos nos céus. Olha o que o Senhor está dizendo para você, a serpente continua picando, Cristo foi levantado com mão estendida na cruz, e Ele te deu autoridade, não mais simplesmente para ver a serpente te picar, mas para pisar na cabeça da serpente. E eu espero que você tenha entendido isso nesses poucos minutos que falamos da vida de um homem, que reflete a minha vida e a sua, na nossa crise de identidade, na nossa personalidade, às vezes mundana e às vezes do reino de Deus. Coloca-se de pé nessa hora em nome de Jesus. Três milhões de pessoas no deserto. 2.980.000 morreram, e só a segunda geração entrou com 2 homens, Josué e Caleb. E a Bíblia diz que eles entraram na terra prometida só porque acreditaram no Senhor. Eu não sei se você compreendeu essa palavra, eu espero que sim. Porque hoje você tem que tomar uma decisão na sua vida. Que decisão é essa? A decisão de levar uma vida santa e separada por Deus. Não estamos mais numa época de brincarmos, de sermos filhos tecnon. Nem sei se essa é a pronúncia correta. T-E, acento, K-I-N-O-M. Tecnon. Filho de leite. 70, 80 anos e ainda está no leite ainda. Qualquer coisinha, está lá igualzinho o filho pródigo. Mas Senhor, você matou o bezerro cevado para ele, ele fez tudo errado, e agora está voltando com banca de quem quer alguma coisa, e o Senhor mata o bezerro cevado. Eu não tenho nem um cabritinho aqui para mim viver. Filho tecnon, imaturo, não consegue ver Deus. Deixa eu falar para você em nome de Jesus, feche os seus olhos, nós vamos orar. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus, Senhor, me dá maturidade espiritual. Me dá uma maturidade espiritual. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos clamando ao Senhor, Pai amado, por esses filhos ruiosos, por esses filhos maduros que têm direito à herança, Pai amado. Meu Deus, ajuda seu servo a tomar uma decisão hoje, Pai amado. Porque a verdade é um desejo no coração ainda de voltar para o Egito, porque no Egito tem glória, no Egito tem honra, no Egito tem riquezas, e no deserto nós só temos Cristo. Mas um Cristo que traz água viva da rocha, um Cristo que é a coluna de fogo à noite e nuvem de dia, um Cristo que nos dá uma vida na sua presença e uma eternidade de glória. Meu Deus, a tua palavra diz: buscai o Senhor e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós dizemos: tu és santo, Pai, tu és santo, Senhor, mas nós queremos também receber essa santificação. Tua palavra diz: vós já estás limpo, lavado, limpo pela palavra que vos tenho falado. Tua palavra diz que nós somos regenerados e justificados pelo sangue do Cordeiro. Tua palavra diz, Pai amado, que nós somos filhos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Meu Deus, todas essas pessoas que ainda estão nessa identidade, eu sou egípcio ou eu sou hebreu? Eu sou do reino ou eu sou do mundo? Meu Deus, em nome de Jesus, é hoje o dia da decisão. É agora a decisão a ser tomada, Pai.
O teu reino é manifestado com poder e com esforço nós nos apoderamos dele. Meu Deus, está na hora de levarmos uma vida de santificação, uma vida de abandono de pecado, meu Pai amado. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nos ensina hoje, nesse temor que está sobre este lugar, de tomar essa decisão pelo Senhor, Pai. Eu não quero ser chamado filho da filha de Faraó. Eu não quero ser chamado filho do mundo. Eu não quero ser chamado, não, Pai. Mas eu quero escolher o opróbrio de Cristo, porque eu tenho em vista a recompensa, Pai amado. Mostra a recompensa para os seus filhos agora, Deus. Mostra a recompensa do novo céu e da nova terra. Mostra a recompensa de uma eternidade com Cristo. Mostra a recompensa da cruz. Mostra a recompensa do sangue. Mostra a recompensa de estar na Tua presença, Pai. Tira os nossos olhares do Egito, meu Pai. A carne do Egito não nos interessa. A água do Egito não nos interessa. Os costumes do Egito não nos interessam. O que nos interessa é o reino de Deus. O que nos interessa é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Então, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, hoje, transforma filhos imaturos em filhos maduros aqui nessa noite, meu Pai. Transforma, Pai amado, essas pessoas aqui agora, Pai amado, de criança, Pai amado, para adulto. Tira do Egito e leva para o deserto. Mostra-se com um Pai amado como brasa viva. Mostra-se, ó Pai amado, com chama de fogo. Mostra-se, ó Pai amado. Tira as suas sandálias agora diante do Deus Todo-Poderoso. Tira as suas sandálias agora e fala para Ele: Senhor, eu quero ser um filho maduro. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus te ajude hoje nessa decisão que você está tomando. Que Deus te ajude hoje a tomar essa decisão, porque a decisão que você vai tomar hoje, ela é eterna, ela reflete eternamente. Deus abençoe a sua vida, Deus te guarde, Deus te possa abençoar de tal forma que a decisão tomada seja pela palavra de Deus, e a partir de hoje você esteja, em nome de Jesus, a fazer a obra do Senhor. Irmã Ângela, em nome de Jesus.